Várias pessoas já me perguntaram como comecei nesse mundo de investimentos, e uma das coisas que sempre falo é que vim de uma família com uma relação muito forte com imóveis. Cresci em uma família que sempre teve um carinho especial pelo mercado imobiliário. Se você me perguntasse por que, em vez de investir mais em imóveis, eu continuei comprando ações, a resposta é simples. Enquanto os imóveis têm seu valor, o mercado de ações oferece oportunidades que são muito mais fáceis de aproveitar e que exigem menos envolvimento emocional. Não estou dizendo que o mercado imobiliário não tem valor. Na verdade, sei que o mercado imobiliário tem muito a oferecer. Mas a negociação de imóveis, em comparação com as ações, é muito mais complexa. Quando se trata de imóveis, você lida com uma série de desafios, como negociar acordos, gastar muito tempo em processos e envolver múltiplas partes para fechar uma transação. Quando um imóvel entra em dificuldades, a situação se complica ainda mais, pois você pode estar lidando não apenas com o proprietário, mas com outros credores e partes interessadas. Já o mercado de ações, embora igualmente dinâmico, oferece uma transação mais simples e muito mais ágil. Durante a crise de 2008, por exemplo, vimos grandes transações imobiliárias sendo fechadas a preços que, em condições normais, seriam considerados barganha. Mas em muitos casos, as ações estavam ainda mais baratas. O que acontecia é que com ações era possível entrar e sair muito mais rapidamente do que no mercado imobiliário. E, honestamente, a facilidade de fazer transações no mercado de ações era muito mais atraente para nós. Havia um investidor que sempre gostou de transações imobiliárias. Charlie Munger, meu parceiro, tinha um verdadeiro prazer em realizar essas negociações. Durante os últimos anos de sua vida, ele fez várias transações imobiliárias, e não posso negar que ele se divertia muito com isso. Mas, se você tivesse perguntado ao Charlie, quando ele tinha 21 anos, se gostaria de se dedicar exclusivamente ao mercado imobiliário ou às ações para o resto da vida, tenho certeza de que ele escolheria as ações. O mercado de ações, pelo menos nos Estados Unidos, oferece uma quantidade incomparável de oportunidades em comparação com o mercado imobiliário. No mercado imobiliário, você está frequentemente lidando com um único proprietário, ou uma família que possui um imóvel há muito tempo. Talvez eles tenham feito grandes dívidas contra a propriedade, ou talvez as tendências da população estejam contra eles. Para essas famílias, cada decisão sobre o imóvel é monumental. Já no mercado de ações, a situação é muito diferente. Você pode entrar na Bolsa de Valores de Nova York, negociar bilhões de dólares de forma totalmente anônima e concluir os negócios em questão de minutos. Os acordos são feitos e finalizados muito mais rapidamente. Quando se trata de imóveis, no entanto, é uma história completamente diferente. Quando você fecha um grande acordo com um credor que está em dificuldades, as coisas ficam complicadas. Depois de assinar o contrato, você entra em uma nova fase de negociações. As negociações continuam a se arrastar por mais tempo e se tornam mais complexas, o que torna o processo muito mais lento e cheio de incertezas. Não é à toa que o setor imobiliário atrai um tipo de pessoa que realmente aprecia esse jogo de negociação. Claro, fizemos alguns negócios imobiliários em 2008, quando surgiram oportunidades durante a crise, mas comparado ao tempo e esforço que esses negócios demandavam, preferíamos fazer algo mais simples e eficiente no mercado de ações. Quando você está lidando com um acordo imobiliário, cada palavra é crucial para o sucesso do negócio. Já no mercado de ações, as transações são rápidas e as decisões podem ser feitas em um piscar de olhos. Se alguém precisar vender 20 mil ações da Berkshire Hathaway e o preço estiver certo, o negócio pode ser fechado em apenas 5 segundos. Essa é uma das grandes vantagens das ações, a velocidade e a simplicidade com que as negociações acontecem. Eu entendo que as pessoas têm uma visão diferente sobre imóveis, muitas vezes considerando-os como uma forma sólida e segura de investimento. E, sem dúvida, os imóveis têm seu valor, mas, quando comparados com o mercado de ações, as oportunidades são limitadas e as negociações exigem muito mais tempo e paciência. Não é só isso. O número de vezes que você tem que se envolver em múltiplas fases e partes no mercado imobiliário, o que pode tornar o processo desnecessariamente longo, é algo que me afastou de investir em imóveis de forma mais agressiva.
Quando você começa a trabalhar no mercado de ações, com uma boa estratégia e quando as coisas estão alinhadas, as oportunidades se tornam mais claras e rápidas. E isso é algo que, ao longo da minha carreira, me deu uma sensação de liberdade, sabendo que posso fechar negócios rapidamente sem todo aquele envolvimento de longo prazo que o mercado imobiliário exige. Isso não significa que eu não tenha respeito pelo setor imobiliário, mas o mercado de ações sempre foi mais alinhado com a minha maneira de trabalhar. Eu sei que há grandes falhas no setor imobiliário, como vimos com a crise de 2008, e se você voltar no tempo, verá casos como o de Zach Horf, na década de 60, que pretendia mudar o mundo com seu projeto Century City, na Califórnia. Esses tipos de empreendimentos às vezes acabam causando grandes prejuízos para os investidores. E como a maioria das pessoas sabe, os bancos, que normalmente se envolvem nesses tipos de transações, demoram uma eternidade para reconhecerem as falhas. E muitas vezes essas falhas só são reconhecidas depois de muito tempo. A diferença entre os dois mercados, o imobiliário e o de ações, é que no setor imobiliário as coisas podem se arrastar por anos, enquanto no mercado de ações, com uma boa estratégia e preço justo, você pode realizar grandes transações em questão de minutos. Já fui mimado por esse ritmo rápido, mas admito que gosto disso, e acho que minha carreira tem sido muito mais bem-sucedida devido à agilidade e à simplicidade que o mercado de ações me proporcionou. Eu realmente prefiro o ritmo rápido e a facilidade das transações de ações, e isso tem sido um grande motivo de satisfação para mim ao longo dos anos. Eu sempre digo que, no mundo dos investimentos, a paciência é uma virtude. No entanto, quando se trata de imóveis, muitas vezes a paciência se torna uma necessidade forçada, mais do que uma escolha estratégica. Os processos são longos, as negociações são complicadas e, em muitos casos, o tempo se estende por anos, o que pode tornar a experiência frustrante. Isso é algo que, com o tempo, aprendi a evitar sempre que possível. Ainda me lembro de alguns dos desafios que enfrentamos ao tentar fechar negócios imobiliários, especialmente durante a crise de 2008. Embora o cenário fosse desafiador e oferecesse grandes oportunidades, o processo de negociação demorava tanto que, no final, ficávamos perguntando se o retorno valeria realmente o esforço. Comparado a uma transação no mercado de ações, onde uma boa oportunidade pode ser explorada e finalizada rapidamente, o tempo envolvido em um negócio imobiliário parecia uma eternidade. E para um investidor como eu, que valoriza a agilidade e a eficiência, isso não era algo que me atraía. O mercado de ações, ao contrário, me ofereceu algo que o setor imobiliário simplesmente não consegue: a capacidade de movimentar grandes quantidades de dinheiro de forma rápida e eficiente. Eu posso fechar negócios de bilhões de dólares em um dia, de forma anônima, sem precisar de uma rede inteira de intermediários, como advogados, corretores e outros profissionais. E, o mais importante, eu posso fazer isso de uma maneira que me permita aproveitar oportunidades rapidamente, sem a lentidão e a complexidade que os negócios imobiliários normalmente exigem. Por mais que o mercado imobiliário tenha seu lugar e seja uma boa oportunidade para algumas pessoas, especialmente para aqueles que buscam uma forma mais tangível de investimento, a realidade é que o mercado de ações oferece uma flexibilidade e uma capacidade de crescimento que o mercado imobiliário simplesmente não consegue. Para mim, isso sempre foi um fator decisivo. A agilidade das transações de ações não tem comparação com a complexidade das negociações imobiliárias. Quando você está lidando com ações, você pode mover rapidamente o dinheiro, ajustando a sua posição conforme as condições do mercado. Isso permite que você aproveite as flutuações do mercado e busque oportunidades que não seriam possíveis de obter em um mercado imobiliário, onde os preços se ajustam de maneira muito mais lenta e com muito mais dificuldades de execução. Por exemplo, quando estamos lidando com uma grande venda de ações, é uma questão de minutos. Uma transação de ações pode ser realizada de forma quase instantânea, desde que o preço esteja certo. Não há a necessidade de reuniões longas, não há um monte de gente envolvida para analisar a transação, nem a necessidade de negociar cada pequeno detalhe. Quando a venda está feita, está feita.
Isso, para mim, é o que torna o mercado de ações tão atraente, a rapidez e a eficiência. Claro, como qualquer investidor experiente, sei que o mercado de ações também tem seus riscos, mas esses riscos são muito mais fáceis de lidar quando você tem um bom entendimento de como ele funciona e quando você sabe como se proteger adequadamente. No mercado imobiliário, os riscos podem ser imensos e muitas vezes você não tem controle total sobre eles. Você pode estar lidando com problemas inesperados, como uma mudança no mercado imobiliário local, ou até mesmo com questões relacionadas ao financiamento. Esses fatores tornam os investimentos imobiliários muito mais difíceis de controlar, e é por isso que, ao longo dos anos, preferi o mercado de ações. Um ponto importante que me refiro quando comparo os dois mercados é a diferença na maneira como você pode gerenciar seus investimentos. No mercado imobiliário, você muitas vezes se vê preso a um único ativo ou a um conjunto de ativos que podem se tornar problemáticos. Já no mercado de ações, você pode diversificar seu portfólio de forma muito mais eficaz, reduzindo o risco e garantindo que você tenha uma série de oportunidades diferentes ao seu alcance. Eu sei que muitas pessoas, especialmente aquelas que são novas no mundo dos investimentos, podem se sentir atraídas pela ideia de investir em imóveis, porque parece mais seguro e tangível. Mas, a longo prazo, a minha experiência me mostrou que o mercado de ações oferece uma flexibilidade e uma capacidade de crescimento muito superiores. E isso é algo que, com o tempo, percebi que me trouxe muito mais satisfação e sucesso. Não se engane. O mercado imobiliário tem seu valor e pode ser uma ótima maneira de construir riqueza para algumas pessoas. Mas, para quem busca maximizar o retorno sobre o investimento de forma mais ágil e com menos complexidade, o mercado de ações é a escolha certa. O que me atraiu no mercado de ações desde o começo e o que continua me atraindo até hoje é a capacidade de fazer negócios rápido, eficiente e com a oportunidade de realizar transações de grandes valores sem a burocracia que o mercado imobiliário exige. Eu fui privilegiado por poder aprender e trabalhar nesse ambiente ao longo de minha carreira, e por mais que o setor imobiliário tenha sua importância, o mercado de ações continuará sendo minha principal fonte de investimento, porque oferece uma série de vantagens que o mercado imobiliário simplesmente não consegue igualar. E, para ser sincero, acho que muito do meu sucesso tem a ver com a minha capacidade de aproveitar as oportunidades no mercado de ações de forma rápida e decisiva, sem as dificuldades e os atrasos que encontramos em outros tipos de investimento. E, para mim, isso faz toda a diferença. O mercado de ações me permite agir rapidamente, sem os obstáculos que o mercado imobiliário apresenta. Isso não significa que eu desdenho dos investimentos imobiliários ou que eles não sejam valiosos para outras pessoas, mas, para mim, o mercado de ações continuará sendo o caminho mais eficaz e eficiente para alcançar o sucesso financeiro.